Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, falar hoje de Flamengo 1, Ceará 1, jogo lá na casa do Ceará, um empate que a gente, com gosto amargo, já que a gente acreditava na vitória, já que o Ceará não é um grande time, não está disputando as primeiras posições. Acho que como todo mundo viu, o jogo do Flamengo é bem distinto, o primeiro para o segundo tempo, sabe? Sim, é uma mudança, infelizmente. No segundo tempo, o time parou de jogar, não sei o que aconteceu, cansaço, não dá para entender. Falar primeiro do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Flamengo fez o jogo que a gente é acostumado. Um jogo de bastante posse de bola. É importante frisar essa questão da posse de bola. Quando você fica com a bola, automaticamente o seu adversário não vai te atacar, óbvio. Se eu tô com a bola, não tem como eu tomar gol. Então, eu tô falando isso porque no segundo tempo foi ao contrário, mas vou falar primeiro do primeiro tempo. Então, o Flamengo chegou a bater 76% de posse de bola. O Ceará, no primeiro tempo, teve um ou outro ataque, mas nada de perigo. Teve um ataque que o camisa 7 do Ceará chutou cruzado e o Rossi defendeu bem. Não passamos sufoco, nada mais. Um cruzamento ou outro do Ceará, mas é que a gente conseguia dominar o jogo. Então, no primeiro tempo, o Flamengo domina o jogo. E, como é de costume também, o Flamengo, uma dificuldade de transformar essa posse de bola em finalizações, em chances de gols, transformar em gols, né? Mesmo assim, achei que o Flamengo ainda criou algumas situações boas com o Bruno Henrique, com o próprio Plata, o Arrascaeta também por ali, até que o Flamengo fica rondando a área do adversário até que sai o gol, né? Uma jogada que o Flamengo já vinha fazendo essa jogada, eu acho interessante. Por exemplo, o Plata jogou na direita junto com o lateral, Emerson Royal, né? Que hoje jogou mais tempo. Então o Plata subia, vinha até a intermediária para o Emerson Royal atacar esse espaço. Algumas vezes deu certo, outras não, mas acho que é uma jogada interessante. Então, numa dessas jogadas, se a gente reparar o gol, é um gol bem legal. O Arrascaeta vem aqui no meio de campo, recebe a bola pela esquerda, toca no Léo Ortiz e vai em direção à área. O Léo Ortiz toca no Plata, que devolve para o Léo Ortiz. Aí que tá o lancezinho que diferencia a jogada que sai o gol. O Plata toca no Léo Ortiz e afunda para dentro da área, faz o famoso vai e vem. Como a marcação estava individual também do Ceará, tinha um jogador marcando o Plata, eles não estavam marcando por setor, por zona. Esse jogador acompanhou o Plata até a intermediária. Quando ele devolve para o Léo Ortiz, ele já sai na frente. O Léo Ortiz, tecnicamente muito bom, acerta um ótimo lançamento para o Plata. O Plata põe para o meio da área de cabeça. O Arrascaeta, que vinha acompanhando a jogada, finaliza muito bem. Flamengo 1-0, placar justo. A dificuldade, esse 1-0 é sempre perigoso. Então, pro volume de jogo que o Flamengo tem que conseguir fazer mais gols, sabe? Principalmente nos primeiros tempos da partida. Eu já venho observando isso também. O Flamengo, no segundo tempo, sempre dá uma caída. Hoje foi demais, foi assustador o que aconteceu no segundo tempo. Mas então o Flamengo tem que aproveitar essa posse de bola que terminou o primeiro tempo em 70%. Não dá para fazer só um gol contra o Ceará, que não é um grande time, não tem uma grande defesa, nada. É um time bom, óbvio, né? Um time ali de meio de tabela de Brasileirão, jogando em casa, o estádio deles lotado, só fica lotado assim contra o Flamengo, mas tudo bem, faz parte. Então, assim, faz 1-0, aí tem a chance com o Bruno Henrique, que a bola fica direitinho para ele chutar, a bola chega a quicar ainda. Ele bate pro gol, tem algumas outras chances que a gente não faz o gol, né? Isso é um problema crônico do Flamengo, crônico. Aproveito para falar do Samuel Lino. O Samuel Lino, nesses dois jogos e pela carreira dele, né? Que ele é um rapaz novo, 25 anos,
mas pelo que ele jogou, principalmente no Atlético de Madrid, ele é habilidoso. Ele consegue passar por um, por dois, só que ele não pode ficar isolado igual ele ficou hoje, sabe? Não dá. Então o Samuel Lino pega a bola, ele corta por meio bem. Então o lateral esquerdo, o Alexandro, tem que ultrapassar. Porque o Samuel Lino pega, tira o marcador dele, vai abrir espaço. Aí ele tem que ter opção de passe. É o lateral esquerdo passando no fundo, é o centroavante que aparece para fazer um pivô, é o outro ponta, no caso de hoje o Plata, fazendo uma diagonal para receber um cruzamento na segunda trave. É um meia, um volante se aproximando para poder chutar para o gol. Mas isso não aconteceu. Ou aconteceu muito pouco. A maioria das vezes que o Samuel Lino pega a bola, fica todo mundo parado, olhando o cara jogar. Aí não vai dar certo, sabe? Acredito que o Felipe Luiz vai corrigir isso. O time... Uma coisa que eu acho legal também do Flamengo, pode observar, assim, o time vai tocando a bola, eles estão meio que parados. De repente, quando a bola consegue chegar no meio, principalmente no Arrascaeta, existem umas movimentações pré-determinadas. Então acho que tem que ter isso também com o Samuel Lino. Treinar, ó. Quando o Samuel repegar a bola, ficar no mano a mano, o lateral esquerdo já passa, o centroavante vem jogar perto dele para fazer uma tabela. Alguma coisa tem que acontecer, porque o que eu vi hoje foi ele muito isolado, véio. Tipo o Vinícius Júnior na seleção brasileira, assim, os caras acham que ele vai resolver sozinho. Não dá, velho. Não dá, né? Mas é um bom jogador, acho que vai ajudar muito o Flamengo. Então o primeiro tempo termina com o Flamengo com um volume de jogo muito alto, uma ou outra finalização, mas sem levar muito perigo, e o placar de 1-0, o que nos deixa tranquilo. A gente ia abrir, né, 2 pontos do Cruzeiro e tudo mais. O Arrascaeta fazendo uma boa partida, tanto é que ele faz o gol, sofre algumas faltas perigosas ali na entrada da área. Então o Flamengo vinha fluindo bem. Vamos para o segundo tempo. Segundo tempo, 15 minutos de intervalo, o Flamengo volta, parece outro time. É uma coisa assustadora. O Flamengo, que é um time que mais cuida da bola, não consegue trocar 3 passes seguidos, cara. O Flamengo, no segundo tempo, recupera a bola, não consegue passar para o campo de ataque. Aí não é só porque o Arrascaeta saiu. Óbvio que ele faz falta, óbvio, mas saiu por algum motivo, alguma pancada, ou para descansar mesmo para o jogo da Copa do Brasil contra o Patético Mineiro, alguma coisa. Só que não pode, velho. O Flamengo não pode. Não consegui... Até mesmo se o Arrascaeta tá em campo, ele não ia jogar, porque a bola não conseguia passar do meio de campo. Então o Flamengo recuperava a bola com os zagueiros lá, tocava, perdia a bola. Aí o Ceará vinha. Aí o Ceará perdia a bola. O Flamengo recuperava, chegava no meio de campo, perdia. Um time ficou afobado, ficou afoito, com os mesmos jogadores. Aí, automaticamente, a partir do momento que você passa a deixar a bola com o adversário, ele vai te atacar, óbvio. Se ele vai te atacar, ele vai criar mais chances, foi o que aconteceu. O gol do Ceará, o Flamengo sai jogando meio atabalhoado na intermediária, o Léo Pereira meio que tromba, aí também falta um pouco de sorte pro Flamengo, a bola quase sai pela linha lateral, o Ceará recupera, aí sai um escanteio. No escanteio deles, o Rossi sai mal do gol. Se o Rossi fica paradinho no gol, ele pegava a bola tranquilamente. Ele sai mal, né? Não consegue nem dividir a bola, fica no meio do caminho. O Pedro Raul faz o gol, 1-1. E o Flamengo totalmente perdido no segundo tempo, com os mesmos jogadores que terminaram o primeiro tempo, que foi um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que a gente já está acostumado de ver o Flamengo fazer. E aquele é o jogo do Flamengo. Posse de bola, sem criar muitas oportunidades, mas ganhando de 1-0. O jogo de hoje era para terminar 1-0. Desde que o Flamengo conseguisse ficar com a bola no segundo tempo. Foi assustador. Não conseguir ficar com a bola. Erro de passe besta. Aí o empate do Ceará, na minha opinião, para nossa sorte,
O Ceará se acomodou também no 1-1 ali, começou a fazer um pouco de... não digo cera, mas não teve pressa. Se o Ceará empata e tenta sufocar a gente ali na saída de bola, com a torcida deles empolgada, a gente corria risco de tomar o segundo gol. Então, assim, o que aconteceu do primeiro pro segundo tempo? O time cansou? Não é possível, né? Porra, agora tá chegando no auge da temporada, tem que estar com o preparo físico em dia. O time ficou desconcentrado, sabe? O Ceará passou a marcar mais? Não foi. Não foi isso. O Ceará continuou jogando da mesma forma. O Felipe Luiz colocou o Saul, que é um bom jogador, acredito que com preparo físico melhor será titular. É um bom jogador, tem um bom passe, sabe? Para dizer assim que a substituição do Felipe Luiz colocou o Saul, tirou o Arrascaeta, o time... Não. Sabe? O que aconteceu? Assim, é perigoso essa diferença tão grande do primeiro para o segundo tempo. E aí, o Flamengo fez boas contratações, né? Jogaram hoje Emerson Royal, ainda acho que falta, o jogo dele é muito físico, falta um preparo físico para ele, já que ele ficou bastante tempo parado lá no Milan. O Samuel Lino, para mim, jogou bem de novo, mas como eu já disse, se ele ficar isolado lá, não vai conseguir passar por 3 e fazer o gol. Precisa de um jogo ali em volta dele. Entrou o Saul, que é bom jogador, e faltou, né, o Carrascal, que foi regularizado agora, provavelmente já vai poder jogar contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o nosso elenco ficou bom? Ficou, mas ainda falta, sabe? O Plata, por exemplo, hoje jogou melhor do que contra o Atlético Mineiro. Deu um bom passe lá pro Arrascaeta fazer o gol. Mas e aí? Quando o Plata pega a bola no 1 contra 1, ele domina, toca para trás. Sabe? A gente precisa de mais poder ofensivo. Jogadores mais decisivos. Acredito que esse rapaz vai dar certo, o Samuel Lino. Mas e aí? Não dá, o nosso elenco, ele é bom, porém tem alguns buracos que são terríveis. O jogo hoje estava bom pro Pedro. O Flamengo, principalmente no primeiro tempo, conseguiu ali bolas para finalizar. Só que, velho, o Bruno Henrique não vai. O Bruno Henrique tá fim de carreira, vai fazer um ou outro jogo bom, não dá. O Plata também entrega muito pouco. Deu uma assistência bacana, a jogada dele foi boa. Lógico que não é nenhum pereba, assim. Mas pra mim, o Plata é um bom reserva para entrar no segundo tempo. Será que o Carrascal vai jogar mais de atacante? Sabe? Acredito que todos os 4 que chegaram têm que ser titulares, assim. Até pra gente qualificar o nosso banco. Se o Carrascal vier bem e o Felipe Luiz conseguir encaixar ele junto com a Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro, ótimo. Aí a gente sobe de patamar. E o nosso banco se qualifica. Nós vamos ter Luiz Araújo, bom jogador. O Plata, para entrar no segundo tempo, pegar o adversário cansado, tentar, né, um contra-ataque. Porque você entrar com Plata de titular é pouco. Não que ele tenha jogado mal hoje, mas ele entrega pouco. É muitos jogos para ele entregar uma assistência. Aí o time tá mal. O time tá mal do Flamengo. Segundo tempo não tá jogando, não tá fluindo. Muito erro de passe. Aí entra Alan e Juninho. Cara, ali pra mim 1-1 ficou bom. Quando eu vejo entrar o Alan e o Juninho, 1-1 tá ótimo. Fora de casa contra o Ceará, estádio lotado, ótimo resultado. Então, precisamos qualificar mais o elenco, sabe? Não dá pra gente botar Juninho e Alan pra tentar melhorar o time. Aí entra o Vitor Hugo também. O Vitor Hugo lá com Dorival Júnior foi bem. Jogou bem, chegou a se titular alguns jogos, entrava sempre bem nos jogos. Tomara que ele volte, né, a ser aquele Vitor Hugo lá, do Dorival Júnior.
de 2022, campeão da Libertadores, mas não sei se vai ser. Então, assim, o elenco do Flamengo tem uns buracos tensos. Zagueiro, por exemplo. O que o Léo Ortiz e o Léo Pereira estão jogando, velho, jogam bem e tal. Né? O Léo Pereira vacilou naquele jogo contra o Atlético, mas acontece. Isso aí, porra. Mas é uma sequência de jogos muito grande, cara. Tem que rezar pra eles não machucarem nada. O Danilo tá machucado ainda, não tá conseguindo se recuperar. Então eu acho que o Flamengo tem que trazer um zagueiro bom. Um zagueiro pra ser reserva, no nível do Danilo, assim, o zagueiro que... Ah, o Léo Pereira vai descansar, beleza, vai entrar fulano. E precisa de mais um atacante que vai chegar e jogar, o cara bom. Mais um atacante, acredito. Porque o nosso poder ofensivo tá muito abaixo. E faz falta. No jogo de hoje, por exemplo, é um exemplo disso. O volume de jogo que o Flamengo teve no primeiro tempo era para sair 2-0 tranquilo. 2-0 tranquilo. Aí toma um gol de escanteio igual tomou, que pode acontecer, né? Normal, né? Não tô falando que é normal todo jogo tomar gol de escanteio. Tinha tempo que o Flamengo não toma gol de escanteio. Mas eu falo assim que acontece. Eu tenho um jogo que não esqueço. Flamengo dominando Vitória da Bahia agora no primeiro turno, lá no início. Dominando, aí faz 1-0. Volume de jogo, o cara do Vitória dá um chute, a bola desvia e entra. O que eu tô querendo exemplificar é que 1-0 é muito perigoso. E o Brasileirão, cara, os times, sabe, eles não desistem não, eles vão. Então a gente precisa urgentemente aumentar o nosso poder de finalização. Acredito, né, na minha opinião, torço para o Carrascal chegar bem e conseguir jogar um pouco mais adiantado, sabe? O Carrascal na direita, Pedro, Samuel Lino e o Arrascaeta jogando ali, vindo por trás ali. Aí para mim seria o ideal esse time, né? Aí faz o meio de campo com o Jorginho, não sei se fisicamente o Saul consegue jogar ali de volante. Se ele conseguir, seria ótimo, né? Porque o Everton Araújo, o Alan é tão ruim, sabe? Que o Everton Araújo é melhor do que ele, fato. E o Everton Araújo está longe de ser um grande volante. Desarma bem, mas uma dificuldade terrível de dar sequência na jogada, de dar um passe. Entendeu? Então, assim, segundo tempo, preocupante do Flamengo. Lógico que alguns desfalques, né? Óbvio que o Pedro faz falta. As contratações ainda estão se encaixando no time, né? Mas espero e tem que melhorar. Agora, uma coisa que me incomoda e me incomodou no segundo tempo como eu já disse, a dificuldade que o Flamengo teve de trocar 3 passes. Uma coisa absurda. E não foi pelas substituições do Felipe Luiz. Eu vejo gente criticando o Felipe Luiz. Eu tô gravando hoje. Geralmente eu espero para gravar no outro dia. Tô gravando hoje, porque o jogo terminou cedo, tá tranquilo. Mas eu já vi alguns comentários no Twitter. Felipe Luiz mexeu mal. Véi, não tinha opção. O Jorginho tomou o amarelo e tava pregado. Como é que não tira? Vai botar quem? O volante que tem pra botar é o Alan. Sabe? O Bruno Henrique sentiu a musculatura. O Pedro tava suspenso. O centroavante que tem pra botar é o Juninho. Então eu não consigo ver assim. O Felipe Luiz mexeu mal, é o que tinha. Botou o Vitor Hugo, é o que tinha. Felipe Luiz falou lá na transmissão, eu vi o jogo pela Record. Muito boa, gostei. A narração do Kleber Machado, velho. Porra, melhor que todos do Sport TV. A transmissão da Record falou, Felipe Luiz olhou pro banco e falou, o time parou. Aí tem gente criticando o Felipe Luiz porque o time parou. Alguém acha que ele mandou o time parar de jogar? Lógico que não, velho.
Ele não chegou no intervalo do primeiro pro segundo tempo e falou, gente, vamos parar de jogar, vamos começar a errar passe bobo no meio de campo, vamos deixar a bola mais com o Ceará. Óbvio que não. Aí são os jogadores dentro de campo. Sabe? O que eu critico o Felipe Luiz é o que eu já falei lá do Samuel Lino muito isolado. Talvez pudesse ter colocado o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ataca melhor do que o Alexandre, tem mais velocidade. Então podia fazer uma tabelinha ali, Samuel Lino e Ayrton Lucas. O o Samuel Lino atrai 2-3 para marcação, aí abre espaço. Então espero que para o jogo contra o Atlético Mineiro isso aí melhore, né? O lado esquerdo do Flamengo ali com o Samuel Lino tenha um jogo mais de aproximação, para ele não ficar tão isolado. Resultado do Flamengo: 1-1 contra o Ceará, fora de casa. Horrível, resultado ruim. Mas o que foi o segundo tempo, no fim das contas, foi bom. A gente terminar o jogo com Alan, Juninho, Vitor Hugo, né? É o resultado que ali não vai fazer diferença lá na frente. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço e até a próxima.